Muito boa tarde a todos. Uma enorme satisfação estarmos mais uma vez aqui em mais uma live doutrinária do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Hoje nós vamos ter como convidado o nosso querido Nereu Mendonça. Deixa eu só colocar aqui o nosso tema para fixar o comentário, né? E daqui a pouquinho ele deve estar chegando. E como dissemos, semana passada nós não tivemos e não pudemos fazer a live, mas hoje voltamos com tudo dentro. E ele já chegou, nosso palestrante já está aqui. Eu vou convidá-lo para entrar aqui conosco. E está ele. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, é um Tudo prazer bom? ter você por aqui com a gente, viu? Prazer é nosso. Há tanto tempo, né, que a gente não se vê nesse formato. Ô, rapaz, faz tempo. Saudade, né? Saudade boa. E se Deus quiser, daqui a pouco tudo isso passa Tá mais perto e agora. vamos. Tá mais perto, né? Até lá a gente É, vai se segurando do jeito que dá e é, vamos em frente. tecnologia ajudando, né? Exatamente. Então, né, Verdade. eu vou fazer a leitura aqui do nosso exórdio, né, de hoje, para depois já passar a palavra para você ficar à vontade, viu? É a Tá leitura bom. do livro A Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, a lição 49, Ajude a você mesmo. E André Luiz diz o seguinte: não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não esqueça que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. E as palavras de André Luiz, para a gente já ir se Belas asserenando nesta tarde. Belas palavras, né? palavras profundas. Profundas. Nerê, você está com um tema muito interessante hoje, viu? Muita gente andou pesquisando e perguntando sobre isso aí, viu? Pois O que é é, pois é. preciso? O que é preciso para afastar os maus espíritos? Pois é. É o que a gente vai, durante esses minutos aí pela frente, a gente vai tentar mostrar, né, o que é preciso, por que acontece, né? É Uhum. esse o nosso trabalho dessa tarde. E Então, a sem gente muitas tentar. delongas, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Para darmos início aí à sua explanação. Vamos Tá pensar em bom. Jesus. Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos virtualmente, em teu nome, em nome dos bons espíritos, para ouvir, para levar os esclarecimentos, o consolo que a doutrina espírita nos permite. Te pedimos, Senhor, que os bons espíritos possam amparar o nosso irmão que fará uso da palavra hoje e que a tua mensagem, acima de tudo, seja sentida em cada coração que nos vê, que nos ouve neste momento. Que o teu amor e que a tua paz nos envolva a todos, hoje e sempre.
Que assim seja. Que assim seja. Pois é, Ronaldo. E aí, grande homem, está pronto? Vamos lá, né? Vamos lá. Hoje é um tema, assim, interessante, não deixa de não ser, que muitas pessoas têm curiosidade, uma série de questionamentos, e muitos morrem de medo também, não é desse tipo, quando falam nesse tipo de assunto, dos maus espíritos, né? Pois é. Hoje o Evangelho nos traz esse tema, né, que está no capítulo 28, que é da coletânea de preces, né? E dentro desse tema, aí coube uma pergunta para a gente refletir, fazer alguns comentários e respondê-la, né, durante os minutos que estamos aqui para explaná-lo, né? E a pergunta o questionamento: o que é preciso para afastar os maus espíritos? Afastar de nós, né? Nosso convívio. O que é preciso, né? Isso é um tema muito antigo. Antigo, delicado também, né? A gente sabe que a Bíblia está cheia de relatos nesse sentido. O Evangelho de Jesus traz inúmeras passagens que tratam dessa questão dos maus espíritos, expulsar os demônios que atormentam a vida das pessoas, né? O que fazer? Mas antes de a gente já ir respondendo esse questionamento, dentro dessa própria questão, tem tantas outras que a gente pode levantar um subsídio para melhorar, para compreender melhor a resposta da pergunta, né? Porque o que é preciso para afastar os maus espíritos? Então, a gente pode perguntar e fazer outros questionamentos, né? Devemos ter medo dos espíritos? Realmente eles existem, esses espíritos, né, que atormentam? Porque tem pessoas que não acreditam em nada. É verdade. E pessoas morreu, acabou, só acha que é o que sente, o que vê, o que pega. Mas, olha, hoje, no tempo que estamos, né, no tempo de avançou o pensamento, a inteligência, todo o estudo, o advento da doutrina espírita, como é que a pessoa ainda pode estar preso a uma ideia tão materialista, ser tão incrédulo, a ponto de dizer que morreu, acabou? Porque hoje, a dificuldade de hoje é provar o contrário, né? Que não existe do mundo espiritual, né? Porque as evidências são tantas, né? A doutrina espírita já há mais de 160 anos, desmiuçando as questões de ordem espirituais, dos fenômenos, né? Porque tudo que não é de origem do homem, tudo que não pode ser explicado pela lei da ciência material do homem, então, se você faz todo tipo de observação, procura em todos os meios e não encontra uma resposta plausível, mas a coisa acontece, existe, então esse fenômeno é de ordem espiritual. Então, mais difícil é provar, né, que não existe o contrário, né? Porque a gente tem tantas evidências. É alguém que ouviu, é um que sentiu, são as escritas, as psicografias que estão inúmeros nos relatos aí, nos livros espíritos, né? Então, isso aí é difícil, dizer que não existe. Partindo do pressuposto e da certeza que eles existem, né? A gente tem medo, eles interferem no nosso relacionamento. A gente vai encontrar lá nos Hebreus, na primeira epístola de Paulo, no capítulo 12, 1, ele diz assim: portanto, também vós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, né, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Pronto. Paulo, com
com essa passagem de Paulo, ele já responde quase totalmente aquela pergunta. Porque, primeiro, ele está dizendo que estamos em volta de uma nuvem de testemunhas, são os espíritos. É o mundo espiritual que nos rodeia, dos quais nós estamos imersos. Né? Porque quando fala, às vezes, de mundo espiritual, não, de espírito, às vezes alguém imagina que é lá nos confins, né? E não tem nenhum acesso. Não, nós estamos no mundo espiritual, em volta dele, imerso a ele. Esse intercâmbio é constante. Né? E Kardec, com relação a essa questão, será que eles interferem em nosso meio, em nossa vida? A questão 459 do Livro dos Espíritos justamente faz esse questionamento. Né? Os Espíritos nos observam, interferem em nossas vidas, e a resposta é direta. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais, a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, mais uma contestação, mais uma prova, mais uma resposta positiva dessa interferência do mundo espiritual no nosso convívio. Então, pronto. Então, o que fazer para afastá-los? Então, ele já sabe que eles existem. Temos que ter medo? Depende. Né? Por que ter medo? É algo desconhecido. Porque a gente pode levar os questionamentos. Os maus espíritos, já que nós estamos tratando de maus espíritos, foram criados esses seres justamente com esse propósito de ser mal? Porque a pessoa fala em demônio, Satanás, que aquele príncipe do mal. Né? Ora, e as pessoas falam, desde os tempos antigos, que isso vem rolando, vem sendo esses questionamentos, as pessoas tendo as mais diferentes respostas, e muitas tão absurdas, né, que a gente fica olhando assim. Ora, se eles são criados, se foram serem criados, alguém o criou. Só quem tem o poder de criar as coisas é Deus. É Deus. Né? Então, partindo do pressuposto e da lógica que Deus não faz nada que não tenha um fim útil, não seja providencial, que tudo concorre para um progresso, para evoluir, então fica difícil dizer que esses seres foram criados totalmente para o mal. Toda a criação é de Deus. Agora a gente pode dizer, e por que tão maus? E quem são os espíritos? Né? Quem são os espíritos? Kardec fez essa pergunta aos espíritos superiores, que eram quem trouxeram a doutrina dos espíritos. E os espíritos responderam que os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Pronto. Então, somos nós. Se os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, e tem homens bons, tem homens maus. Então, se nós morremos e não desaparecemos, continuamos a existir, se somos bons, vamos continuar nesse pensamento, nesse trabalho de ser bom. Vamos nos afinar com aqueles também que assim pensam e agem dentro da bondade, dentro do trabalho do auxílio, junto com Jesus e todos os outros irmãos já que vibram nesse sentido. E quem não quem não está ainda nessa faixa vibracional do bem, das coisas boas, eles estão fazendo as coisas que perturbam, que fazem os outros sofrer, que eles vão influenciar de forma negativa. Então, se temos homens aqui bons e maus, o mundo espiritual também tem os bons e os maus. Mas não quer dizer que sejam seres criados eternamente para esse fim. Não. Na verdade, ninguém é mau. Nós podemos estar mal. É um período da nossa vida, que pode ser muito longo, milênios até. Mas um dia, por força do progresso, que tudo tem que progredir, ascender, todos nós estamos fadados ao bem, ao amor e ao belo. Então, não temos que mais estar pensando esses maus espíritos sendo como fosse um ser, um demônio, como na acepção da palavra a gente acha que seja aquele mal
aquele ser totalmente voltado para o mal. Mas, para melhor também ficar essa compreensão, Kardec, lá no segundo livro, do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita, ou espiritual, ele faz uma classificação, né, dos espíritos, das categorias. Então, os espíritos, como nos colocou Kardec de forma didática, eles estão classificados em vamos imaginar uma pirâmide. Né? Então, no topo estão os espíritos puros, aqueles que já venceram todas as fases do terra a terra das paixões humanas. Então, são puros. No meio, que é uma faixa grande, ainda, os bons espíritos. E na base da pirâmide, que é uma faixa grande, estão os espíritos imperfeitos, que são aqueles onde a matéria ainda predomina sobre o espírito e são propensos ao mal. Pronto, é nessa faixa que cabe ao nosso estudo, nossa tarefa de hoje, de responder como afastar, o que fazer para afastar os maus espíritos. Então, dentro dessa base, existe na pirâmide existem 10 ordens, subordens. Então, na faixa dos espíritos impuros, temos 5 subordens desses espíritos, que são os espíritos impuros, né? Pelo nome já diz, né? Gostam das coisas, gostam de ver as coisas erradas e fazem para que elas aconteçam. Os espíritos levianos, e a leviandade é uma característica de uma criatura impura. Os espíritos pseudo-sábios, aqueles que acham que sabem mais do que o que sabem, né? E se perdem, e sempre nas suas mensagens, nos seus aconselhamentos, vai ter ali nas entrelinhas coisas que não é realmente o que é verdadeiro. Os neutros, aqueles que não estão, os que estão em cima do muro, né? Não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Mas, ora, André Luiz afirma que todo bem que não se faz já é o mal que se pratica. Não, mas eu não faço mal a ninguém. Mas também não está fazendo. Não está fazendo e também bem. não está tendo a oportunidade de fazer o bem. Então, já é um mal que faz deixar de fazer o bem, ou esforçar nesse sentido. Então, é dessa forma. Os espíritos que fazem, que perturbam, que investem sobre os outros, eu estou muito perturbado, acho que tem um espírito mal me assediando ou me obsessando, que é a palavra que que a doutrina espírita coloca nesse sentido, são esses que estão justamente nos espíritos que estão de característica de espíritos impuros, imperfeitos. Que a gente agora vai trocar o nome maus espíritos, para espíritos imperfeitos, né? Porque naquela época de Jesus, né, falava-se muito de demônio, né? E de expulsar os demônios. A gente sabe que não existe demônio, a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento. E Jesus, quando os seus discípulos chegaram em um determinado momento de moralidade que já tinham alcançado, e Jesus chama os 12 e diz: vou lhe atribuir poderes para expulsar os demônios, e na verdade não eram demônios, era a linguagem da época, também não expulsava, a doutrina espírita traz como é que isso não é expulsar. E lhe deu os poderes para fazer o bem e curar o mal e expulsar esses homens, ou seja, livrar dessa interferência que tanto importuna a quem está passando. Pois bem, dito isso, eu acho que a gente já começa tendo elementos suficientes para ir respondendo o questionamento, né? Será que tem alguma fórmula, algum ritual para afastá-lo, alguma reza forte, né? A pessoa fica apreensiva, né? O que eu faço? Um parente meu ou uma pessoa que eu conheço está passando por isso e procura, às vezes, N coisas, pessoas, em busca de uma coisa mágica, de uma fórmula, de uma reza forte para expulsar essa interferência. O Evangelho diz o seguinte:
Portanto, não há amuletos, banhos, defumações e rezas que afastarão os maus espíritos de nós, e sim a nossa reforma íntima. Eu Exatamente. um ponto aí crucial, porque não adianta Crucial só e que sair incomoda, né? justamente, né? A gente vê aqueles filmes exorcismo, né? Ali as pessoas praticavam o exorcismo, iam rituais, de toda a natureza, para expulsar, às vezes, aquelas pessoas que estavam passando por esses acessos, essa influência de ordem espiritual, ou nas suas residências. E os espíritos, eles riem dessas coisas, né? Porque ele diz assim, está também lá no Evangelho, os espíritos han dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, segundo, cada um segundo suas convicções, e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, deboar um rosário de palavras repetidas que o coração não participa, que não é sincero, não adianta. Né? Os espíritos que estão influenciando negativamente, eles riem até desse tipo de coisa. E no Evangelho também está dizendo como devemos afastar esses espíritos. Já aí voltando mais diretamente para responder. Os maus espíritos, eles vão aonde se acham o que satisfaz a sua perversidade. E não adianta pedir-lhe para afastar, nem ordená-lo para sair, se o que é preciso mesmo é despojar-se do que os atrai. E aí, o que é que os atrai? Se a gente... É aí que tá, né, meu? Não é? É aí que está. Se o problema reside em nós, os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. E quais são as chagas da alma? Né? Ora, aí é todas aquelas coisas que denigre, que atrapalha, que faz com que o outro sofra, orgulho, a vaidade, a prepotência, a maledicência. Né? Essas são as chagas. Porque, quando ele diz que os espíritos, eles farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo, se a gente vê um animal com a ferida aberta, ali estão as moscas, por cima, colocando suas larvas, ali são bichinhos que vão nascendo e comendo e ruindo aquele tecido, e cada vez mais elas vão ficando mais difíceis de tratar. Se a pessoa não chega com asepsia, de limpar, de tirar, cobrir e dar os remédios necessários, aquela ferida cada vez mais piora e termina matando a quem está com essa chaga aberta dessa natureza. Então, o caso dos espíritos que fazem com aqueles que estão com as chagas morais. E a gente tem que partir para uma mudança de postura, de comportamento, de atitude, uma reforma íntima. É o que a gente precisa vibrar. Vibrar no bem é justamente atrair os bons espíritos. Quando a gente atrai os bons espíritos, a gente afasta os maus espíritos. Então, meus irmãos, para a gente afastar esses que nos perturbam de ordem espiritual, a gente tem que parar e pensar, como é que eu estou vivendo? Como é que está o meu comportamento? Eu ainda estou cheio dos vícios? Ainda gosto deles? Porque nós somos uma antena viva, que anda emitindo energia, ondas, e são captadas por aqueles que são afins, que estão na mesma frequência. E se nós estamos ainda com o interior, com o coração pesado, né, cheio dessas coisas que não
cresce. Nós somos chagas que eles farejam de longe e nos perturbam. Mas aí também tem outra questão, né? Por que que isso acontece? Por que que eles fazem isso? Quando a gente abre o capítulo 28, tem logo o primeiro item, é uma passagem de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 27, onde ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais sepulcros branqueados ou caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Isso aí é um retrato bem, ainda, de grande parte da humanidade, da sociedade, porque nós estamos nesse planeta de prova e expiações. Jesus usava muito, ele sempre usava essa palavra de hipócrita, porque aqueles homens, aqueles escribas, os fariseus, que vinham o tentarem, eles eram realmente hipócritas. Eram aquelas pessoas que gostavam de tudo bonitinho, da forma, do lado de fora, né? E eram as mãos lavadas, roupinha tudo engomada, certinho, que lia e ditava a lei, Moisés, vírgula por vírgula, mas não praticavam. Hipocrisia, né? Direto. Mas hipócritas, que dizem tudo e não fazem o que dizem, mas são cheios de podridão. Aqueles homens prevaricavam, eles roubavam, eles espoliavam, ele tirava de quem tinha e nada fazia daquilo que dizia. Então, eles estavam, e como esses homens daquela época ainda tem no nosso mundo, né? Cheio de hipocrisia, cheio de chagas. Essa passagem que você acabou de citar aí, eu considero uma das mais fortes, né, de todo o Evangelho. E é um alerta imenso, né, para a gente, principalmente para o espírita. Porque tem muita gente que, quando está dentro de um centro espírita, fica com aquela aparência, com aquela atitude angelical, né? E fora é outra coisa. Justamente, né? E esse aí é grandíssima. E aí tem que haver um policiamento constante por parte do espírita, do cristão, daquele que quer se modificar. Principalmente para não atrair as influências negativas, né? E quando se fala em influência negativa, a gente não pode esquecer de tocar na mediunidade, né? As obsessões e o trabalho da casa espírita no seu atendimento espiritual, no seu atendimento fraterno. A mediunidade, você vai lá no livro dos médiuns, né? Podemos dizer que, no sentido amplo, todos somos médiuns. Então, mediunidade é a pessoa que tem essa condição de estar em contato ou em convívio com essa antena que está nos dois planos. No sentido amplo, somos todos médios, porque de alguma forma, de alguma sorte, nós somos. É a intuição, é o pressentimento, né? Mas tem aqueles que são a mediunidade ostensiva, né? Como tem tantos médios, bons médios, e médios tantos que faliram, porque ainda estão muito presente a hipocrisia dentro de si, né? E a gente sabe que as obsessões, elas nos atingem, porque a gente tem esse canal que liga os dois planos. E dentro o que é uma obsessão? É a ação persistente, né, de um espírito, de uma entidade espiritual sobre nós. Aquela coisa que vai sempre, cada vez mais, se você não tiver cuidado, se não ora, se não vigia, se não cuida do seu interior, ela vai crescendo. E a gente sabe que as obsessões têm a simples, que essa quase todos nós temos, porque ainda é uma chaga da humanidade, a obsessão. A sociedade, de um modo geral, ainda sofre desse mal, dessa chaga, porque são as nossas imperfeições e que nós atraímos. Mas se você não cuida, às vezes, daquela
aquela ideia que vai cada vez mais alimentando e vai crescendo, se você, ou se nós não tivermos cuidado, ela passa para uma coisa maior. E aí vem o segundo grau da obsessão, que é a fascinação, que é muito perigosa, e desse mal. Quantos bons médios já não se perderam porque se deixaram ser fascinados pelo orgulho, pela idolatria. Quando você vê, a pessoa está nesse campo e onde não conhece mais ninguém. Ele é que é o certo. Afasta-se das pessoas que às vezes querem o ajudar e querem esclarecer, olhar, olha, fulano, não é bem assim, pronto. Se você chega aí e vai dar um conselho nesse sentido, ele já se afasta. E tem o último grau da obsessão, que é a subjugação. E esse aí é o grau que mais a gente vê pessoas, às vezes, na rua, né, conversando, falando, gesticulando, passando por maiores perigos, estão nessa faixa, né, de vibração aí severa das obsessões que é a subjugação. Então, nós vamos ver também lá em Mateus, para ilustrar um pouco mais o que estamos dizendo dessas obsessões, lá em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 23, a cura de um menino endemoniado. Né? Essa é uma passagem forte também do Evangelho, que chega aquele senhor, aquele pai, com seu filho, dizendo que é lunático, e que ora cai no fogo, ora cai na água, e é um sofrimento triste. Mas né, a gente está com um ente querido, um filho, ou qualquer um próximo a nós, passando por esse tipo de situação. Né? E interessante que logo a princípio, ele faz como que ele diz para Jesus, como que reclamando, vamos colocar assim, entre aspas, né? Fazendo uma reclamação, vamos colocar entre aspas. Mestre, meu filho está passando por essa situação. Né? Cai no fogo, cai na água, né? E levei ele aos teus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio. Ele fica dizendo para Jesus logo assim. E até Jesus fala de maneira forte. Né? Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Jesus foi forte nas suas palavras. Tragam um menino. E Jesus repreendeu o demônio, que é um espírito impuro, imperfeito, e esse saiu do menino, que daquele momento em diante foi curado. Aí, Jesus, nos seus ensinamentos e no trabalho que fazia de aliviar as dores daquele povo sofrido que faz hoje, ele fazia e era na hora, né? Por que isso? Ora, aí é a ascendência moral. Porque quando se trata de influência espiritual, nesse ponto de ser uma influência para o mal, né, o que mais prevalece é a ascendência moral. Não adianta a pessoa vir com todo tipo de coisas de ordem materiais, ou se não tem o coração vibrando numa esfera mais alta. E Jesus, por ter todos os ascendentes morais, né, a nível que a gente não consegue mensurar, né, de magnetismo, por ter sabedoria, o menino foi curado de imediato. Assim está no texto. Mas isso aí, depois, conversando com os discípulos, em outro momento, os discípulos ficaram aquilo meio cucado, né? E disseram, mestre, por que nós, os discípulos outros, não podemos ter expulsado o demônio? Aí Jesus foi novamente, porque a fé de vocês é pequena. É pequena. Ele diz ainda, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esse monte, sai daqui até acolá, e ele sairia.
e nada vos seria impossível. Disse para os espíritos que serve para todos nós. Né? E o interessante é que ele colocou como comparação um grão de mostarda, que é um dos menores, uma semente. Ele não disse um caroço de jaca, de manga. É. Alguém já viu um grão de mostarda? Então, assim, Já vi. temos que trabalhar em nós a questão do nosso íntimo, da postura, na mudança de postura de como estamos vivendo. Porque nós sabemos que, enquanto estivermos dando um passo para frente e outro para trás, né, a transformação em nós é muito lenta. Como é tão lenta que quantos milênios nós não estamos nesse caminhar? E ainda estamos dando esses passos lentos. Mas, graças a Deus, se hoje já nós estamos já vibrando nesse pensamento de querer melhorar em alguma coisa, já é um salto importante, até porque os tempos são chegados. Né? Vamos nesse limiar dessa mudança de categoria que estamos vivendo no nosso planeta. Graças a Deus. Já chegou, já estamos nesse momento. Então, a ascendência moral e livrarmos do que atrai os maus espíritos é o que devemos fazer. O que é que eu devo fazer para afastar os maus espíritos? Ora, como é que você está vivendo? Ou como é que estamos vivendo? Você gosta de uma fofoca? Você gosta do disse-me-disse? Você perdoa as pessoas que, às vezes, por qualquer coisa, você está se armando? Né? Estamos assim. Os vícios, aqueles vícios que você nunca larga dele. Teve uma vez alguém disse assim, nada com esse negócio de andar com Bíblia, de igreja. Quando eu estiver lá com meus 70, 80 anos, eu compro uma Bíblia e vou participar, vou para as igrejas, E se não der tempo? Se não morrer disso, né? Né? Mas a gente vê muito isso. A gente sabe que, no tocante às influências de ordem espiritual, dessa que tanto prejudica o encarnado, né? A literatura espírita está cheia de casos onde a gente deve ler, trazer para si e refletir muito. O livro dos médios, o livro Céu e Inferno, nas obras complementares, Divaldo, não é? No Obsessão, tem livros belíssimos que a gente pode ler e se esclarecer. O livro dos médios, né? Os tormentos da obsessão de Filomeno e Miranda, o Divaldo, né? O Obreiro da Vida Eterna, nos domínios da mediunidade de André Luiz, tudo esclarecendo essa questão da mediunidade, da obsessão e desobsessão de Sueli Calbi Schubert. A gente tem, assim, um material riquíssimo para nos colocar a par desses questionamentos e do que devemos fazer. E o Evangelho do Cristo, que há mais de 2000 anos nos ensinou, veio aqui para dizer, o caminho é por aqui, para que vocês possam ser felizes mais fácil. Ame o próximo. Ame até o inimigo. Né? Não espere para outro. Vai devagarinho logo. Procura, se houve alguma coisa de vocês, conversa, pede desculpa em segredo. Porque se ele te perdoa, se ele absolve esse teu pensamento e querer se reconciliar, é um amigo que ganha. Porque se deixar para depois, esse depois é justamente as obsessões. Os problemas aumentam. Os problemas aumentam e ficam cada vez mais difíceis, não é? E aí a gente tem que estar pautado sempre no Evangelho do Cristo. Buscar sempre a reforma íntima. E Chico Xavier,
ele disse o seguinte: o espírita, e aí a gente vai acrescentar o cristão, que não se preocupa com a sua renovação íntima, ainda não compreendeu a essência do espiritismo ou do evangelho de Jesus. Então tem que ser uma constante na nossa vida. Exato. E no tocante do trabalho da casa espírita, né, que aí entra uma coisa belíssima, no auxílio, na profilaxia dessa injunção de um espírito desencarnado para o encarnado, né? Tem pessoas que já foram nos hospitais, nos consultórios médicos, e eles já fizeram todo tipo de exame, de remédio, a pessoa nem melhora, nem lhe constata qual a moléstia, qual o problema, né? E muitos médicos já cientes da causa espiritual desse intercâmbio, diz: procura uma casa espírita, que seja coerente, né? Muitas vezes não se preocupa muito do teor do centro espírita, da casa espírita. E às vezes vai na conversa de muitas pessoas e faz todo tipo de coisas, né? E querem ver pessoas que, quando chegam às vezes na casa espírita, até se decepcionam. Chegam assim, quando entra, aquele salão com aqueles bancos duros, né? As paredezinhas branquinhas, pintadas, não vê nada de estranho. E quando vai ao atendimento fraterno, que ali atende um irmão que tem conhecimento dessa problemática, que eu escuto amorosamente o problema da pessoa e vai entendendo aquela situação e vai dizendo: olha, cultive os bons pensamentos, seja mais paciente cada com os seus, procure não se envolver nas coisas que não são boas, positivas, né? Faça o evangelho em casa, reúna ali 2, 3, 4 a sua família e pegue a Bíblia, ou um livro de mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, se tiver, porque nem todos os espíritos são espíritas, né? E vive, deixa um dia na semana, aquele horário já certinho, e faça essa mentalização, essa leitura edificante com Jesus, que ali você vai atrair os bons espíritos. Como é que faz para se afastar os maus? Atraindo os bons. Atraindo os bons. E esse é um dos remédios. Tome água fluidificada, tome passes. E a pessoa às vezes sai meio decepcionada, mas só isso? Só isso que tem que fazer? Porque esperam a solução milagrosa, né? Quero uma coisa assim mágica, né? Repentina. Divina. Não, só isso é muita coisa que você não está fazendo quase nada ou nada nesse sentido, né? E aí a gente sabe, dentro da casa espírita, bem orientada, com Kardec, com Jesus, a gente sabe que tem alguns trabalhos mediúnicos, de desobsessão, o estudo da mediunidade. E nesses trabalhos, nessas reuniões, às vezes um grande problema que a pessoa vem traz e conversa, compartilha com aquele que o atende, que às vezes são casos seríssimos. E às vezes na mesma semana ou na outra, a entidade espiritual chega e cita o problema e ficam zangados, porque vocês estão ajudando aquela pessoa. O que eu estou falando, quem participa de trabalhos, de reuniões mediúnicas, quem do estudo de desobsessão, do estudo, sabe do que estamos falando. Dos livros que a gente falou, que tratam da questão da obsessão, tem tudo sobre isso. Ele diz: esse que você está ajudando é um grande inimigo meu, porque fez isso comigo em outros tempos, porque éramos comparsas, né? Convivíamos juntos.
ou foi marido, ou foi mulher, ou irmão, ou amigo, né? A covardia que ele fez, e também por não trazer em seus corações o ensinamento de Jesus, que pede para perdoar, quer vingar-se, está cheio de ódio. E aí onde é que está a grande diferença do ensinamento espírita nesse tocante? Aquele que está agindo dessa forma não é um demônio, geralmente tem-nos muito em comum com aquela situação. Deus permite que isso aconteça. E ao invés de expulsar, né, porque era a terminologia que está escrita no Evangelho, a doutrina espírita, não. Se Deus colocou vocês juntos, porque agora é hora de resolver essa situação, porque ninguém será feliz um dia tendo dentro de si, do seu íntimo, alguém como inimigo, querer vingar-se. Não. É preciso, pelo perdão, pelo amor, pelo Evangelho do Cristo, reconhecer os seus erros e se perdoarem. Isso não vai acontecer na mesa de imediato, sabe? É um processo, mas tem que ter um começo. Né? Então, esse é o ensinamento da doutrina espírita no tocante às obsessões. E são casos sérios, que às vezes não é nenhuma nem duas reencarnações que se resolve. São mais. É tão profundo. E aí a gente vê esses exemplos em famílias onde pai, filho, mãe, irmão com irmão não se entendem, de jeito que são inimigos. Se for percostar essa situação, é lá atrás um grande problema que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, reúne no mesmo seio familiar, sobre o mesmo teto, para que aos pouquinhos vá quebrando essas amarras, para que um dia o amor se faça presente e encubra toda aquela multidão de pecado, como está no Evangelho. Né? Perfeitamente. Então, meus irmãos e meu amigo Júnior Menezes, Ronaldo Júnior, o caminho é por aí, não é outro. Primeiro, a gente tem que tirar a chaga, aquilo que atrai. E não tem nada melhor do que a gente começar a pensar no perdão. Trabalhar isso em nós é difícil? Não. O trabalho do perdão se faz constante, porque tem sempre alguém, às vezes, dando uma espetada na pessoa, né? E você não vai estar revidando. Se a pessoa disse uma, não diga 10, nem 5, nenhuma. Se disse uma, fique calado, conte até 10. Deixa eu morrer na uma mesmo. Vai chegar um momento que não precisa nem contar mais a 10, porque aquilo não está mais repercutindo no nosso ser. Porque não tem espírito mal. Somos todos ainda imperfeitos, cada um no seu grau de elevação, a grande maioria no topo, na base da pirâmide, da imperfeição, mas muitos já estão caindo no segundo degrau, que é os espíritos bons, onde já começaram a vibrar no bem para suplantar o mal que tem dentro de si. E nada mais, nada menos melhor para que a gente possa trabalhar isso em nós é a prece, é a oração, porque ela está sempre presente, nos trazendo esse canal com o Criador, com o alto, para nos facilitar, né, esse contato. Eu não sei como é que está o horário aí. Ele me interromper agora. Você tem mais 2 minutos. 2 minutos, pronto. Então, assim, vou finalizar tocando no tocante à prece, né, que é esse objetivo que consiste em levar nossa alma a Deus. Se por acaso a pessoa começa a sentir algo estranho, diferente no seu íntimo, do comportamento de alguém, dos seus familiares, percebe que está ocorrendo uma interferência de ordem espiritual, primeiro, veja como é que está a sua vivência. Procure harmonizar dentro da sua casa com a palavra bonita, com os bons pensamentos, com o Evangelho do Cristo. Procure se inteirar desse assunto. As casas espíritas
estão aí fazendo esse papel belíssimo de esclarecimento, de consolo e de doação, para que a gente possa compreender o que se passa, porque nada mais é e nada menos do que um irmão que hoje nos cobra e Deus quer que resolvemos essa questão para que a gente possa ser feliz amanhã. Que as bênçãos de Jesus possam nos fortalecer nesse sentido hoje e sempre. Assim seja. Assim Nereu, seja. muito obrigado. Muito obrigado por sua explanação, pelos esclarecimentos. E a gente vê, né, como a doutrina espírita, ela realmente consegue trazer resposta para todas as perguntas que importam. A gente encontra a resposta na doutrina espírita. De certeza. Você falou uma coisa aí muito interessante, acho que ainda tem uns 30 segundinhos, dá para falar, sobre os livros, né, que estão disponíveis, com vários assuntos, o próprio Evangelho, que já está aí há 2000 anos conosco. Além disso, muita gente antes se queixava, né, que não conseguia ir a um centro espírita, ou porque era longe, ou por causa de horário. Mas hoje, como você também falou no início, a tecnologia permite que você receba o centro dentro da sua casa, né? Então, você tem palestras aí para escolher temas para você estudar. É só uma questão de realmente dar o primeiro passo. Palestrante assim, conhecido, não é, que tem uma história, Isso. uma vivência e um trabalho belífico, magnífico nesse sentido, de certeza. De certeza. Exatamente. Isso é demais. Então, meu amigo, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir a você que fizesse a nossa prece de encerramento para darmos por encerrado o nosso trabalho hoje. Tá certo. Então vamos pensar em Jesus, nesse amor que Ele tem por todos nós. Senhor Jesus, queremos te agradecer, primeiramente, por tantas bênçãos, pela oportunidade, pela vida, pela reencarnação que estamos hoje, que, de certeza, é o melhor momento que estamos passando, onde já temos esses conhecimentos, já podemos ir buscando melhorar o nosso íntimo, o relacionamento com o nosso próximo, como te pediste, né? Faz ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse a ti. Deve estar sempre lembrado desta sua recomendação. E te pedimos, Senhor, que derrame seus bálsamos e suas bênçãos por tantos irmãos outros que sofrem nos hospitais, nos cárceres, e especialmente aos que estão nas ruas, Senhor, sozinhos, nas marquises, ao relento, sujeito a todo tipo de perigo. Acolhe, Senhor, esses nossos irmãos, que outros irmãos encarnados tenham de bom coração, possam chegar até eles com um agasalho, com um alimento, e que teus benfeitores e vou sempre lhe dê o encorajamento para uma manhã mais feliz. Que a tua paz, Senhor Jesus, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Então, gente, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nessa tarde. E já convido você, Nereu e todo mundo que está aí nos assistindo, está nos vendo, nos acompanhando, para estar com a gente novamente semana que vem. Iniciamos o mês de agosto com um ciclo de palestras com temas voltados para a família. É o nosso bem maior. Então, até mais. Um grande abraço. Um grande abraço. Jesus abençoe a todos. Amém.